Olá, a partir desse bloco nós vamos tratar de institutos específicos relacionados à Lei 8.112, ao regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, a bula do servidor público federal. Portanto, se a sua carreira é APF ou PRF, eu insisto no que eu falei em blocos anteriores, decore a Lei 8.112, resolva o maior número de questões. De longe, na matéria de direito administrativo, é o tema que mais cai em concursos federais, né? Nessa área de agentes públicos, não tenho dúvida disso. Até o número de questões que nós analisamos para construir o PDF para você é assim, claro, nítido que a preferência, principalmente CESP, SEBRASP, na matéria de direito administrativo é Lei 8.112. Lá no que você tem um filtro específico, agentes públicos e Lei 8.112. Então clica lá, CESP, SEBRASP, né, e filtra as questões, clicando para eliminar as desatualizadas e anuladas e resolva o maior número possível. Beleza, pessoal? Inclusive eu vou mostrar para você como fazer esse filtro. Olha só. Assim que você abre a plataforma do Que Concursos, você tem essa tela básica aqui, tá bom? Essa tela principal quando você clica em questões, tá certo? Clicou em questões aqui nesta aba, porque você tem outras em cima, né? Notícias, disciplinas. Clica em questões e aí abre especificamente questões de concurso. O professor já clica direto em excluir questões anuladas e desatualizadas. Por quê? Há muitas perguntas que as bancas depois voltaram atrás. Então não me parece um bom negócio, né? Você ficar estudando perguntas que ao final não foram reputadas válidas, né? Assim também as desatualizadas, aquelas que atualmente não fazem mais sentido, tá bom? E aí nós temos toda essa ferramenta aqui, todo esse ferramental que começa com disciplina. Então eu coloco aqui ADM de administrativo, clico em direito administrativo, na banca eu já coloco CESP, SEBRASP, pelo menos foi a que organizou os últimos concursos da PF e PRF, e no assunto eu coloco agentes públicos e Lei 8.112, é o tema 17, tudo bem? Clica aqui, né? Aí você pode filtrar também por ano, ok? Você pode filtrar por ano. E uma questão interessante, aqui na área de atuação você pode colocar policial, tá certo? Você pode colocar policial. Aqui em cargo, se você clicar em federal, você vai ter lá agente da Polícia Federal, agente do curso de formação, agente federal da Polícia Federal, né? Aí tem outros aqui, ó, auditores que você vai pular, etc. Baixando um pouquinho, escrivão da Polícia Federal, perito criminal, até policial legislativo, PRF, está aqui, curso de formação, PRF médio, PRF superior, tá bom? O que eu recomendo? Recomendo que você resolva primeiro pela área policial, que é mais ampla, que vai pegar a Polícia Civil, né? Vai pegar, por exemplo, o DF, e depois você tire qualquer filtro de carreira e responda todas da banca CESP SEBRASP sobre o assunto. Terminei meus filtros aqui, eu clico em filtrar, né? Depois que eu preenchi todos os campos que eu queria, e eu tenho 109 questões. 109 questões. Se eu tivesse colocado ali só aqueles campos de policial federal e policial rodoviário federal, cairia na casa das 60 questões. Mas eu coloquei a área policial como um todo. E aí já começam as perguntas, como aqui, ó. PC Paraíba 2022, PC Paraíba 2022, e aí já começa a falar de algumas vedações às carreiras policiais, como por exemplo o direito de greve, que não é admitido às carreiras policiais. Depois eu vou ter uma aulinha só sobre isso. Mas pergunta de 2022, pergunta muito recente. Então vale a pena não só filtrar pela carreira, mas pela área e depois, sem filtros de carreira ou de área, responder todas da banca sobre o tema. Você quer ver? Se eu voltar aqui no meu filtro, né? Aliás, depois que eu seleciono, os filtros ficam aqui, ó, nessa parte, filtrar por, tá vendo? Todos os filtros ficam aqui. Então eu posso eliminar o filtro da área policial e aí ele vai pegar tudo, de todas as áreas, tá bom? De todas as áreas,
dos filtros que estão na tela, de direito administrativo, do tema 17, que são os agentes públicos e a Lei 812, da banca Sebrasp, excluindo anuladas e desatualizadas. Quer ver como vai? Agora eu já tenho 1.897 questões. Mudou um pouquinho? Mudou, né, professor? Porque nós ficamos muito tempo sem concursos na área policial e os concursos federais na área policial são bastante compassados, não é verdade? Aqui você já vai pegar desde promotor de justiça, você vai pegar escrivão de polícia, técnico processual, técnico de TI, você vai pegar de várias carreiras, defensoria pública, né? Então, pelo menos filtre aqui na área de atuação pela policial. E quem tiver mais tempo, né? Eu sei que tem gente aí que resolve 10 mil questões, 20 mil questões, aí pode fazer tudo, né? Aqui abuse e use que concursos, tá certo? Fique à vontade, mas eu recomendo fortemente que ao menos essas 109 questões sejam resolvidas. Beleza, pessoal? Voltamos então aqui, vamos para a nossa aula e nós vamos tratar agora de provimento e vacância. Prover o cargo significa preenchê-lo. Então, quando eu falo de ingresso no serviço público, o provimento diz respeito a esse preenchimento de um cargo que está vago, que está vacante, que está esperando ser preenchido. Se você lembrar, né, quando você vai a um toalete americano mais tradicional, quando ele está vago, ele está escrito vacant, de vacante. A ideia é essa mesma, que algo vacante é algo que está esperando ser preenchido. E quando algo é preenchido, ele é provido. E o provimento pode ser originário ou derivado de um vínculo anterior do servidor público com a administração. Tá bem? Então, provimento originário é aquele em que não há nenhum vínculo anterior do servidor. E o derivado, o nome já fala, ele deriva, ele decorre de uma situação jurídica anterior do servidor. Então, por exemplo, o professor até o começo do ano trabalhava numa comarca de entrância intermediária, de segunda entrância. E aí o professor foi promovido para a entrância final. O que acontece com aquele cargo que eu ocupava lá na intermediária? Ele fica vago, né, professor? Fica. Em razão de uma movimentação na carreira, eu assumo, né, uma outra função, eu mudo, eu passo a ser juiz de entrância final e aquele cargo lá está vago. Então, aquele cargo ficou vacante. Aquele cargo ficou vago, ficou vacante. E o cargo para o qual eu fui promovido aqui em Campo Mourão atualmente, ele foi provido. Ele foi preenchido. Beleza, gente? Então é isso basicamente que diz respeito a provimento e vacância. É bem simples. Provimento é preencher o cargo, vacância é quando ele se encontra vago, à espera de alguém para ocupá-lo. Beleza, professor, e como isso foi cobrado? Então eu trago aqui uma questão da PRF, CESP e Sebrasp. Considere a seguinte situação hipotética. Um servidor público que exercia o cargo de motorista, após várias licenças para tratamento de saúde e inspeções médicas, foi readaptado no cargo de agente administrativo. Essa é uma das formas, tá? Nós vamos estudar daqui a pouco. A pessoa exercia um cargo, sofreu uma limitação, então ele é readaptado. Readaptar significa adaptar de novo, tá bom? Nessa situação, haverá vacância do cargo que o servidor ocupava, porque aquele cargo inicial ficou vago, uma vez que ele foi readaptado para outro cargo. E aí você sabe, né, que está correto. É uma pergunta conceito bastante simples. Se ele deixou de ser motorista, deixou aquele cargo vago, o cargo está vacante. O cargo está vacante. Pergunta básica, é uma pergunta conceito para a gente começar aqui. É uma pergunta de aquecimento e nas estatísticas ainda assim 11% erraram. Tá certo? Olha outra pergunta semelhante aqui. Temos um texto associado, conta toda uma história. É aqui, me parece, que a gente precisa ler o enunciado porque ele traz dados importantes sobre a pergunta. Então, Mário ocupava há 5 anos um cargo público de analista judiciário no STJ, quando foi nomeado para escrivão da PF.
Um ano após tomar posse e entrar em exercício, Mário teve sérias dúvidas quanto a continuar exercendo as funções de escrivão. Para pensar melhor, solicitou licença para tratar de interesses particulares. Tal pedido, porém, foi prontamente indeferido, foi negado pela administração com base no fato de Mário ainda encontrar-se em estágio probatório. Mário, então, solicitou sua recondução ao cargo de analista anteriormente ocupado. Entendeu? Ele pediu para voltar. Ele era analista, passou para escrivão da PF, ficou em dúvida, pediu licença, a administração não deu, claro, não podia, estava em estágio probatório, né, não teria direito a essa licença particular, e aí ele pede para voltar. A pergunta é, a posse de Mário no cargo de escrivão acarretou a vacância do cargo de analista que ele ocupava. E claro, tá certinho, né? Se ele assume um cargo novo, o cargo antigo fica vago. Tá bom? Mais uma questão conceito, desta vez dentro de um case, dentro de um estudo de caso, mas também bem tranquila. E observe aqui, só 11% erraram, tá certo? Então, com isso eu explico esse conceito, esses conceitos, melhor dizendo, de provimento e vacância. Voltamos para a nossa aula e seguimos aqui no próximo slide já tratando, né, dessas expressões técnicas. Então, vimos perguntas e vamos tratar aqui, no primeiro ponto, da readaptação. Então, readaptar significa adaptar de novo. Adaptar em função semelhante em função das limitações que o servidor tenha sofrido. Né? Isso aí passa por uma inspeção médica e o médico que vai dizer, é uma questão médica. Se o servidor está incapaz para o serviço público, não tem jeito, é aposentadoria por invalidez. Agora, se ele pode exercer um outro cargo semelhante, um outro cargo de atribuições afins, semelhantes, né? Desde que aí se analise a habilitação, escolaridade, vencimentos, né? É possível readaptá-lo. Tudo bem? Mas se não tiver cargo vago, ele fica como excedente até abrir a vaga. Não tem problema, não é esse o problema, tá bom? Professor, um exemplo. Um exemplo é o agente de polícia que leva um tiro, né? Leva um disparo de arma de fogo, sofre um acidente em serviço e, infelizmente, vou até bater a madeira, infelizmente fica na cadeira de rodas, né? Tô batendo na madeira aqui, Deus me livre acontecer isso. Mas a gente sabe que de vez em quando ocorre. E aí? Ele pode ser readaptado para uma função administrativa, para um cargo administrativo. Eventualmente escrivão, eventualmente ali, né, cuidando do estoque, mesmo como policial federal, cuidando do estoque de entradas e saídas ali, né, de pneus, peças, controle de viaturas, tem muita função administrativa na polícia. Polícia tem espaço para todo mundo, viu, pessoal? Tem espaço para todo mundo. Então, é possível a readaptação nesse caso. Tá certo? Vou explicar os conceitos, porque daí você consegue depois estudar melhor a lei seca e também responder as perguntas. Beleza? E a reversão? A reversão eu coloco aqui um bizu, que é sair do modo off para o modo on. A reversão é um disjuntor. O servidor está no modo off e ele volta para o modo on, ou seja, o retorno à atividade do servidor aposentado, que pode se dar de duas formas, né? Quando a junta médica afasta a causa da invalidez, declara insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez, ou também no interesse da administração, quando preenchidos os requisitos legais. Se você olhar, está aqui no artigo 25, a reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Ele está no modo off, volta para o modo on, beleza? Então você abre a Lei 812, clica lá em texto compilado e vem estudar aqui a lei seca, que é fundamental. Seguimos então para mais conceitos aqui. Reintegração. Reintegração começa com rei de reinvestidura. Reintegração, reinvestidura ao cargo ocupado quando a demissão foi invalidada. O que pode se dar, evidentemente, né? Essa invalidação, tanto na esfera administrativa, por recurso administrativo, por pedido de reconsideração, como também na justiça, o que é mais comum. O servidor é, literalmente, abre aspas, mandado embora e consegue ser
reintegrado. Beleza? E a recondução, professor? Eu vou falar qual é a hipótese mais comum, depois mostrar na lei. Então, a primeira hipótese de recondução é o retorno do servidor estável, cuidado aqui, ele precisa ser estável ao cargo anterior. Lembra a pergunta que eu fiz para vocês? Né? Que eu mostrei lá daquele case, salvo engano era o Mário, né? Se eu não estou equivocado era o Mário. O Mário era analista, passou para agente da Polícia Federal, ficou em dúvida, estava já no cargo de analista há 5 anos, então, portanto, ele já era estável, viu porque aquele prazo de 5 anos é importante? Porque ele já era estável e ele voltou para o cargo anterior. Então, essa é uma hipótese de recondução, ele é reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Faz a imagem mental, reconduzido, volta ao cargo anteriormente ocupado. É importante que você olhe o artigo 29 da Lei 8.112, que diz exatamente isso. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, e que se dá em 2 hipóteses, tá bom? Quando ele falha, quando ele reprova no estágio probatório do cargo novo, tá? Então ele era, por exemplo, analista, no caso do Mário, passou para PF, reprovou no estágio probatório da PF, reprovou, não deu certo, não se adaptou, não gostou, etc. Reprovou no estágio probatório, não se encontrou na polícia. E aí essa é uma das hipóteses dele ser reconduzido ao cargo de analista, quando ele é inabilitado no estágio probatório do novo cargo. E a segunda hipótese, o anterior ocupante é reintegrado, a justiça manda voltar. A justiça manda voltar quem estava no cargo que o servidor assumiu, e aí uma das possibilidades é o servidor ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Tá bom? Beleza? Então, essa é a recondução da Lei 8.112. Até porque o parágrafo único diz, encontrando-se provido, preenchido o cargo de origem, tenta-se também aproveitar o servidor em outro, observado o artigo 30. Se não tiver cargo disponível, aí fica em disponibilidade. Tá certo? É terrível, mas é assim que funciona. E agora aqui o aproveitamento, né? Aproveitamento lembra geladeira do domingo. É bem isso. O servidor está em disponibilidade, ele está na geladeira, né? A disponibilidade é uma baita geladeira, manda o servidor para casa com proventos proporcionais, não pode fazer mais nada e tal. E ele é aproveitado em cargo semelhante, beleza? Igual acontece com o almoço de domingo, que às vezes é aproveitado na janta ou até na segunda-feira, dependendo da situação de casa. Tá bom? Então, aproveitamento é isso. É o aproveitamento do servidor que está em disponibilidade em cargo semelhante. Não tem segredo aqui não, tá, gente? E as hipóteses de vacância, que são essas, né? Falecimento, exoneração, demissão, aposentadoria, readaptação e promoção. Né? Isso tem aí um bizu do professor para você lembrar as hipóteses de vacância que às vezes são cobradas. É assim, faleceu o ex, lembra lá do coração, né? Rompi, professor, não deu certo, né? Sofri demais, pá, como diz o gaúcho, né? Então faleceu o ex, demiti as mágoas após readaptar-me e promovi a fila. Legal, né? Faleceu o ex, falecimento, exoneração. Demiti as mágoas, mandei embora as mágoas. Após aposentadoria, readaptar o coração e promover a fila. Beleza, gente? Com isso, com esse bizu bem legal de faleceu o ex, demitir as mágoas, após readaptar o coração e promover a fila, eu termino esta aula, tá? O Lei 8.112 é a lei do coração. Então, é a lei que você vai usar no dia a dia. Estude, memorize, decore. Um abraço, gente.